Em Atos, no capítulo 7, e eu serei muito breve, amém? Atos, capítulo 7, do verso 54 aos 60, eu vou ler, e eu vou entregar apenas aquilo que o Senhor ministrou muito forte no meu espírito. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amém? Eis aqui a tua palavra, Senhor. Ministra as nossas vidas nesta noite. Que a minha voz se cale e apenas a tua voz seja ouvida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estevão, ele foi escolhido para ser diácono. Mas as atribuições daquele homem, tão cheio da presença, da glória de Deus, se sobressaíam apenas as coisas que ele tinha como deveres e funções. Porque ele estava tão tomado, tão cheio da glória e da presença do Senhor, que tudo que ele fazia era muito além daquilo que lhe era imputado como função. Tudo que ele realizava era muito além. E isso chamou a atenção. Isso incomodou a tal ponto de gerar a morte de Estevão. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque Estevão, mesmo sendo afrontado, ele pregava a palavra de Deus, ele falava da verdade de Deus, ele falava da verdade que ardia dentro dele, independente do que as pessoas diziam ou iam contra. Ele sabia a verdade que havia dentro dele. Ele sabia a verdade que queimava no peito dele. Será que nós temos caminhado com Deus a ponto dessa chama que arde em nós, que nada que esteja lá fora, que nada que se levante, que nada, se eu estiver num ambiente de trabalho e criticarem, rirem da minha fé, será que eu vou ter peito para dizer: olha aqui, eu sou servo de Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, um dia Ele vai vir buscar a tua noiva? Ou será que eu vou me acovardar? Ou será que eu vou me encolher? Ou será que eu vou me diminuir diante daquilo que Satanás tem lançado contra a igreja? Daquilo que Satanás tem lançado com mentiras? Estevão não se dobrou àquilo que estava contra ele. Estevão sabia a verdade de Deus na vida dele. E tendo essa certeza, essa convicção, ele enfrentou o que teve que enfrentar. Mas ele morreu com a verdade dele. E aí quando ele olha para os céus, ele está em paz. Porque tudo que ele vê é a glória e a presença de Deus. Do Deus que ele cria, do Deus que ele sabia que estava com ele, do Deus que ele sabia que ainda estava ali com ele, mesmo ele sendo apedrejado. E eu quero dizer para você nesta noite: mesmo sendo apedrejado, o Senhor ainda está com você. E aí talvez as pedras bateram, doeram, feriram, mas entenda que poderia ter sido para a morte, mas Ele estava diante de você, e porque Ele estava diante de você, as pedras podem até ter ferido, machucado, mas não foi para a morte. E eu quero dizer que toda pedra lançada contra o servo de Deus não é para a morte, mas é para que o nome dEle seja exaltado. Reba, xerecai, hey! É para que o nome dele seja glorificado.
como igreja, nós precisamos entender essa verdade. O bispo pregou aqui no domingo às 19 e até agora eu estou sendo ministrada. Nós estamos em guerra, nós estamos em uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o amigo, o inimigo, aquele que está com a pedra. E normalmente quem joga pedra, que machuca, é quem está mais perto, né? Porque se o inimigo jogar pedra, está tudo bem, é inimigo mesmo. Mas aí quando é de casa, aí é que dói, né? Aí é que machuca. Mas independente da circunstância, eu e você, nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos abaixar a cabeça e receber aquilo como morte, mas nós vamos nos levantar entendendo que dentro de nós, a vida de Deus. Estevão ia morrer apedrejado, mas dentro daquele homem não havia sentimento de morte, dentro daquele homem não havia sentimento de derrota, dentro daquele homem havia a vida de Deus, dentro daquele homem queimava a chama de Deus, dentro daquele homem queimava a verdade, que ele sabia que o Deus dele o iria receber em glória. Ele sabia que aquilo ali não era morte, era até morte física, mas espiritualmente ele estava lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ei! Isso precisa te chamar a atenção, e isso precisa ser verdade no teu coração. Aleluia! É tão louco que a palavra vai dizer que para levar Estevão, para apedrejar Estevão, eles, meu Deus, é tão louco que eles subornaram pessoas para levantar calúnia, blasfêmia, para falar contra a vida daquele homem de Deus. Você tem noção do tamanho da perseguição? Vem aqui, fala dele que eu te pago tanto. Eles subornaram pessoas para blasfemar, para caluniar, para falar contra o servo de Deus. Assim como Jesus, pessoas foram subornadas para blasfemar, para falar contra o mestre. E quando ele se sacrificou naquele madeiro, quando ele morreu, ele não morreu só por mim e por você, ele morreu por aqueles que o caluniaram, por aqueles que falaram dele, por aqueles que bateram nele. Ele também morreu por aqueles que se juntaram e subornaram pessoas para levantar falso testemunho contra a vida dele. Ele não morreu só por mim e por você, que estamos aqui hoje adorando a ele. Ele morreu por aqueles que também que o crucificaram. Será que nós temos entendido o propósito de Deus nas nossas vidas? E o quanto de amor esse mestre tem por mim e por você, e o quanto de passos, e nós precisamos andar, correr, quantos passos a gente precisa ainda dar, para que esse amor inunde o nosso coração, para que esse amor transborde dentro de nós. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo que muitas vezes nós somos aqueles que somos apedrejados, mas nós somos seres humanos, falhos, pecadores, e em muitos momentos também, mesmo inconscientemente ou sem querer, seremos aqueles que vamos apedrejar. Quanto amor existe dentro de nós para o perdão, quanto amor existe dentro de nós para entender que a falha do meu irmão, talvez aos meus olhos, é pior do que a minha, mas que eu tenho tantos defeitos que Jesus tem a misericórdia de mim. Quanto amor tem estado dentro de mim. E quando eu orava, o Senhor ministrava o meu espírito sobre os casamentos e as famílias. Quanto amor tem tido dentro do meu coração, a ponto de eu arder por aquela pessoa que está ao meu lado, caminhando comigo, que batalha comigo, que luta comigo. A que ponto eu tenho amado? Tem me gerado transformação esse amor ou não? Eu apenas tenho amado em palavras, eu apenas tenho amado de uma forma vazia. Eu não tenho conseguido perdoar, eu não tenho conseguido entender a limitação do outro. Eu venho da parte de Deus trazer uma palavra para a tua vida, e eu te digo que eu primeiramente
Estou sendo ministrada até agora por ela, confrontada. Já me dobrei, já me quebrantei e disse: Jesus, eu quero amar para perdoar. E eu não quero ter um perdão comum. É tão doido que Estevão, ele vai fazer a sua defesa e aí ele fala de Deus, ele fala da sua verdade, porque aquilo explodia de dentro para fora. E quando eu era ministrada por essa palavra, eu dizia: Senhor, eu não quero nada que venha daqui para dentro. Senhor, eu quero que comece a explodir aqui dentro. Eu quero que comece a arrebentar aqui dentro, mudar aqui dentro, transformar aqui dentro, mexer aqui dentro, remexer aqui dentro. Eu não quero olhar para o outro e dizer: mas meu Deus, que falha, me afrontou, me apedrejou. Eu quero dizer: meu Deus, olha como eu preciso da tua misericórdia todos os dias. Olha para mim, Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso de cura, eu sou limitada, eu sou falha, pecador, e eu preciso da tua graça. Nós carecemos da graça dele, carecemos da misericórdia dele, e isso de alguma maneira precisa nos constranger a tal ponto de eu olhar para o meu irmão e entender que a minha luta não é contra ele, a minha luta não é contra ele, a minha luta é contra principados, potestades, dominadores, demônios das trevas que se levantam para me destruir, para me derrubar, para acabar com a minha vida, para acabar com a minha família, para acabar com o meu ministério. A minha luta é contra esses espíritos das trevas malignos. Aleluia. E Estevão não murmurou, não reclamou, ele não ficou lá se vitimizando, mas a palavra vai dizer que ele perdoou. Mas ele não só perdoou: eu perdoo, Jesus, não, é tão louco. Meu Deus, eu falei: Senhor, a Bíblia nos fala de tantas pessoas que viveram coisas tão sobrenaturais contigo, que pagaram um preço tão alto. Eis-me aqui, Jesus, não importa o que eu tiver que passar, eis-me aqui pela verdade que queima no meu peito, e a verdade que queima no meu peito é que Ele morreu por mim, por você, e um dia Ele vem buscar a sua noiva. Não importa o que o mundo me diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que um dia Ele vem me buscar, e eu sei que esse mesmo Deus soberano tem todo o poder para libertar, para curar, para transformar, para mudar cativeiro, para mudar a situação financeira, profissional, para tirar daqui do chão e botar em lugar de honra, porque esse é o Deus que eu sirvo. A lição que Estevão deixa para o meu coração, e eu quero compartilhar com você, igreja, nessa noite: perdão. Mas existe uma coisa tão louca, porque no perdão de Estevão existe uma disposição tão diferente da nossa. Porque nós perdoamos assim: mas se a Maria vier falar comigo, tá bom, eu vou pensar se eu perdoo. Se o João falar comigo, mas Senhor, se ele me pedir perdão. Mas Jesus, tá difícil. A disposição desse homem é de: ninguém fez nada, ninguém chegou diante dele, ninguém falou: me perdoa, Estevão, taca a pedra, vamos matar esse homem. Ninguém quer ouvir, a gente grita, a gente não vai escutar o que ele tem a dizer, ele tem que morrer. E aí ele diz: Jesus não imputa esse pecado a eles. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, você está entendendo, igreja? Você está entendendo, igreja? Meu Deus, ele ia morrer, mas esse homem estava tão cheio de Deus, porque quando nós somos cheios de Deus, há transformação em nós. Pastora, mas eu ainda sou tão limitado,
Mas a transformação é dia após dia. A transformação é da maneira que eu permito que Ele vai me tratando, me moldando. Ah, pastora, mas eu sou de um jeito, eu sou daquele jeito. Já colocaram um X nas minhas costas. Mas eu venho dizer para você nessa noite, não importa o X que colocaram nas suas costas. Se você tem disposição para subir esses degraus, o Senhor vai libertando, o Senhor vai curando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai ressuscitando. Porque Ele é Deus. Ai, rabachai, recai, rebabassuri, rabachai. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu orei hoje. Eu confesso que eu orei hoje falando: Jesus, me dá essa disposição de perdão. De no dia da minha ofensa, eu dobrar os meus joelhos e não falar: cuida dele, Jesus, porque ele me maltratou. Não, dizer: Jesus, eu peço perdão pelo meu irmão amado. Eu peço perdão pela vida dele, Jesus. Hoje ele falhou aqui, mas amanhã pode ser eu. Hoje ele errou aqui, mas ontem fui eu, Jesus. Entrou um sentimento tão ruim dentro de mim, eu não consegui conter, eu não consegui lidar com ele. Me perdoa, perdoa ele, Senhor. A minha decisão é perdoar, Jesus. A minha oração hoje foi: me dá essa disposição diferente de perdão, Pai. Aquela que está plantada na Tua palavra, aquela que está plantada na Tua verdade, aquela que vem do alto, aquela que vem do trono. Existe uma palavra liberada sobre a ICEF, que nós estamos no ano do sobrenatural. Quando eu orava hoje, eu dizia: Senhor, eu quero pregar sobre o sobrenatural. E o Senhor ministrava o meu espírito: para viver o sobrenatural precisa haver mudanças radicais, talvez. Porque eu posso viver o natural mudando um pouquinho aqui, dando um jeitinho ali, dando um jeitinho acolá. Mas para eu viver o sobrenatural, uma porção maluca, uma porção que eu não entendo, que eu não vejo, porque o sobrenatural não é aquilo que eu espero, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu acho que vai cair na minha conta porque é natural, não. O sobrenatural é algo doido de Deus para a minha vida. Não tem como eu viver isso da mesma maneira. Eu preciso ouvir a voz do meu mestre. Eu preciso me posicionar diferente nele. Eu preciso amar o próximo como eu amo a mim. Não tem como eu erguer as minhas mãos e dizer: Jesus, eu te amo, se eu não consigo amar o meu irmão. Não tem como eu dizer: Jesus, me perdoa, se eu não consigo entender a limitação do meu irmão. Não tem como eu viver o sobrenatural sem mudança de posicionamento. Amém? Pastora, mas eu já tentei de todas as maneiras. Você não sabe o tanto de sacrifício que eu tive que fazer. Eu já lutei com todas as minhas forças. Mas nessa noite eu venho da parte de Deus te dizer: não precisa se esforçar. Não precisa guerrear com as tuas forças. Pare de se desgastar. O Senhor está aqui desde o início deste culto. A mão dele está aqui. Uma mão tão poderosa de amor, uma mão que liberta, uma mão que transforma, uma mão que sara, uma mão que cura, aquela mão que perdoa, aquela mão que afaga, aquela mão que não julga, aquela mão que levanta. Aquela mão que levanta o caído. A mão que levanta o caído. A mão que levanta o caído está aqui nesta noite. A mão que levanta o caído, abatido, machucado, ferido está aqui nesta noite. A mão que sustenta de pé com braços fortes. Aquele que ainda está de pé, mas está cambaleando, judiado, lutando para ficar de pé. Essa mão está aqui nesta noite.
Igreja amada, o Senhor está aqui. Eu posso sentir a presença dEle. Eu sinto queimar a presença dEle. E Ele me convida e te convida a um novo patamar. Ele me convida e te convida a um novo nível. Ele me convida e te convida a subir degraus. Ah, pastora, você não conhece as minhas falhas. Ele te convida a subir para um outro nível. Pastora, mas eu sou limitada. Ele te convida a subir para um outro nível. A única coisa que importa é a disposição. A disposição do teu coração em deixar que essa graça, que essa glória, que a presença de Yeshua que está aqui nesta noite cure as tuas marcas, as tuas machucaduras de dentro para fora, cicatrize as tuas feridas mais íntimas, ocultas e profundas, te conduza para o caminho da disposição de um perdão diferenciado. E aí eu venho profetizar que o sobrenatural descerá sobre a tua casa, descerá sobre a tua vida, descerá sobre a tua história. E o teu casamento não será projeto falido como todos dizem aí fora. E a tua família não será projeto falido. E o teu ministério não será projeto falido. O Senhor está às portas e bate, igreja. Ele não precisa só da pastora Sara. Ele precisa de você. Ele precisa de filhos que creiam na verdade, que amem a verdade, que entendam a verdade, que aceitem essa verdade. Quem está disposto nesta noite a junto comigo a unir a tua fé com a minha e dizer: Jesus, eis-me aqui. O que tem que mudar, muda. O que tem que me ajudar, me ajuda. Jesus, eis-me aqui. Me ajuda, Jesus, eis-me aqui.